Para fazer a bolsa Lola, eu estou usando um tecido tricoline 100% algodão. O tecido principal eu estou estruturando com a manta Jade Gramatura 100. Esta manta é uma mantinha mais fina, macia e ela não possui cola. Como essa bolsa precisa ter um caimento, eu não recomendo que você utilize manta grossa e nem mesmo a manta R1 e R2, porque é uma manta que tem resina e ela é uma manta firme. O que você pode utilizar no lugar da manta Jade é um feltro. O feltro é mais grosso, mais pesado do que a manta Jade. Porém, ele dá um caimento melhor do que se você utilizar a manta R1 ou R2. Na aula ao vivo que tivemos na fanpage do Facebook, eu ensinei a bolsa Lola com fechamento em botão e montado. Como muitas pessoas queriam fazer a bolsa com fechamento em zíper e não sabem como fazê-lo, então eu resolvi fazer esta aula aqui utilizando o zíper, fazendo o fechamento da bolsa com o zíper. Você vai precisar então de um zíper de metro, número 5 ou 6, 55 centímetros é suficiente. Você pode cortar um pouco maior que 55 para depois acertarmos o tamanho depois de colocar o cursor. Você vai precisar também de um cursor com a medida correspondente. Se quiser utilizar 2, pode utilizar sem problema. Eu vou usar um cursor só. Para as alças e porta-alças, eu vou utilizar um sintético Montana 1.4. Já estou aqui com ele cortado. 2 tiras de 3 centímetros de largura por 40 de comprimento. Para o porta-alças, você vai baixar o molde que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Vai imprimir, furar aqui nas indicações dos furinhos, riscar no seu Montana 4 vezes e recortar com a tesoura. Você vai então marcar com a caneta os furinhos no local indicado. Dê preferência sempre para usar a canetinha que apaga com ferro ou a caneta própria para marcar couro. Ainda para as alças, vamos precisar de 2 meias argolas de base de 3 centímetros, que é a mesma medida da nossa alça. E também 4 pares de rebite número 4. Vou utilizar 2 pedacinhos de sintético para fazer os finalizadores do meu zíper. Esse aqui é um sintético mais fininho que o Montana, com fundo de malha. Se você não tiver esse tipo de sintético mais fininho, da cor combinando aqui com a sua alça, você pode usar um pedaço de tecido mesmo. Ou pode até mesmo usar o Montana, só que ele é mais grosso, então você tem que se certificar que a sua máquina vai costurar tudo isso aqui, com o zíper no meio e o tecido nas bordas. Eu cortei mais ou menos a olho a largura aqui do sintético, porque vai ser refilado depois. Tem que ser da largura do zíper ou um pouquinho maior. E o comprimento aqui está com 4,5. Eu poderia ter cortado com 4 para ficar 2 centímetros de cada lado. 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo. Então, se você for fazer com o tecido, corte 1 centímetro maior para que você dobre a bordinha do tecido para dentro, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Como a manta Jade ela não tem cola, então para que meu tecido fique no lugar aqui em cima da manta, eu usei uma cola spray temporária. Porque eu vou fazer um quilting para que essa manta fique bem junto ao tecido e não fique solta ali por dentro da bolsa. A bolsa ela é arredondada na parte de baixo, então tem um molde aí para você baixar também deste canto arredondado. Aqui eu estou com a parte de baixo da bolsa aqui, a minha largura aqui. Então nesse canto de baixo e no outro canto eu vou encontrar aqui, ó, as pontinhas dessa parte do meu molde, essas partezinhas retas aqui da ponta. E vou traçar o redondo aqui, com um giz ou uma caneta que apague com o ferro. E vou repetir a mesma coisa na outra parte do tecido. Esse arredondamento na parte de baixo eu também vou fazer nas duas partes do forro. E no forro eu já posso cortar com a tesoura a parte redonda. Aqui no tecido principal ainda não vou cortar, porque primeiro eu vou fazer o meu quilting, depois eu vou refilar. Se você quiser, você pode fazer o matelassé, que é aquela costura quadriculada na diagonal, e aí você faz a seu gosto. Eu vou fazer um quilting, que é conhecido como quilting de preguiçoso ou quilting em forma de onda. É uma maneira mais prática e mais rápida de fazer, porque dispensa marcações. Então, a gente vai fazendo um quilt aleatório em forma de onda e vai encontrando uma onda com a outra aqui, fazendo livremente o seu desenho.
Olha que legal que fica o quilting em forma de onda. E eu vou repetir a mesma coisa na outra parte. E aqui na parte da frente, com a linha da cor do tecido, fica super discreto esse quilting. O quilting já tá pronto nas duas partes do tecido externo. Aqui, olha, eu tenho o meu redondo, a marcação do meu redondo. Vou então passar uma costurinha de segurança em toda a volta do tecido, na bordinha. Porém, quando eu chegar aqui na parte arredondada, olha, quando eu estou vindo com a minha costura aqui, cheguei na parte arredondada, eu vou passar a costura um pouquinho para dentro da minha linha de marcação, porque essa linha aqui que eu risquei é a linha de corte. Então, minha costura tem que ficar um pouquinho para dentro dessa linha redonda aqui. Olha, aqui por trás dá pra ver direitinho como é que ficou essa minha costurinha de segurança, ó, contornando a parte redonda pelo lado de dentro da minha marcação. Essa costurinha de segurança é importante para garantir que o meu quilting não desmanche assim que eu refilar aqui essas bordas de manta. Então, agora eu já posso refilar todo o excesso de manta com a tesoura e na parte redonda eu vou cortar sobre a linha que eu marquei com o meu molde. Tecido principal com a manta Jade, já refiladinho. E eu estou com o tecido do forro aqui arredondado na parte de baixo. Agora, tudo que eu for fazer aqui nessa parte do forro, eu vou fazer exatamente igual na outra parte do forro e nas outras duas partes do tecido principal. Optei por fazer no forro, porque é um tecido liso e eu consigo mostrar melhor para você os detalhes das marcações que vamos fazer. Primeira coisa que preciso fazer é dobrar o meu tecido ao meio, encontro as laterais, ponta com ponta aqui em cima e as partes redondas aqui embaixo. E eu vou marcar o meu centro, vou fazer um pique aqui na parte de baixo e um pique aqui na parte de cima. Nesta parte de baixo, vou começar então a fazer as marcações para as pregas. A partir do centro, usando a minha fita métrica, eu vou marcar 27 centímetros para cá. Deste lado a mesma coisa, a partir do centro, 27 centímetros para cá. Quando precisamos marcar medidas em partes curvas, a maneira correta de fazer a marcação é usando a fita métrica em pé. Então, eu vou posicionar aqui a minha fita nos 27 centímetros e venho alinhando a minha fita em pé com a borda do meu tecido. E marcar a minha medida de 27 centímetros. Faço a mesma coisa deste lado. A partir dessa primeira marcação, eu venho marcando a cada 5 centímetros e vou fazer 8 marcações ao longo da curva e na lateral. Procure fazer essas marcações com a caneta um pouco mais forte ou um traço um pouco mais longo para distinguir das marcações que nós vamos fazer a seguir. Para este lado também vou fazer a mesma coisa. Ao longo da curva da minha lateral, 8 marcações de 5 em 5 centímetros. Esta marcação aqui já conta como a primeira, então com ela são 8. Da mesma forma eu fiz deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora com essas 8 marcações principais, eu vou marcar ao lado de cada uma delas 1 centímetro. Então, 1 centímetro para cada lado de cada uma dessas marcações. Posso fazer essa marquinha um pouco menor para não me perder. Vou fazer exatamente igual deste outro lado. Com todas as marcações feitas, agora eu preciso alfinetar as minhas pregas. Aqui eu tenho a parte redonda, aqui é o meio da parte de baixo do meu forro, aqui é a minha lateral e essa aqui é a parte de cima do meu forro. Para fazer essas pregas, o que eu preciso me atentar é que eu vou dobrar as pregas sempre para o lado de cima da peça, sempre em direção à abertura da bolsa. Então, eu vou começar aqui por baixo e eu vou fazer uma dobrinha. Essa marcação central é onde eu vou fazer a dobra. Faço um vinco na marcação central, que é a primeira marcação que nós fizemos. E aí, as outras duas marcações vão se encontrar, são as marcações de 1 centímetro. Então, a parte de cima da minha bolsa está para cá, olha. Então, eu vou deitar essa minha preguinha para o lado de cima da bolsa.
Fiz essa dobrinha, deitei para cima, vou prender com o alfinete. Cada preguinha eu vou fazer exatamente dessa mesma forma. Pronto, deste lado todas as pregas já estão alfinetadas e agora eu vou fazer exatamente igual do outro lado, me lembrando sempre de deitar as pregas em direção à parte de cima da bolsa. Prontinho, alfinetei as pregas deste lado. E agora, para mantê-las no lugar e poder retirar o alfinete, eu vou passar uma costurinha de segurança na bordinha. E todo esse processo de marcação, dobra e costurinha das pregas, eu vou repetir na outra parte do forro e nas duas outras partes do tecido principal. Com as 4 partes da bolsa já pregueadas, nós vamos então costurar o zíper. Eu já coloquei o cursor no meu zíper, depois de colocar o cursor eu meço então 55 centímetros certinho e corto as pontas. Corto bem retinho e queimo com o isqueiro para não desfiar. Agora eu vou utilizar aqueles 2 terminais de sintético, você pode fazer no mesmo tecido da bolsa. O sintético, como ele não desfia, eu vou fazer uma dobrinha simples e vou encaixar o meu zíper aqui no meio. E vou passar uma costura aqui para prender esses finalizadores do meu zíper, nos dois lados. Prendi as 2 pontinhas do sintético com uma costura e refilei as sobras de sintético aqui nas laterais, alinhando com o meu zíper. Agora eu vou dobrar o zíper ao meio, encontrar ponta com ponta e vou fazer uma marcação aqui bem no meio do meu zíper. Eu não vou dar pique. No zíper é sempre melhor a gente marcar com a canetinha em vez de dar pique, porque o pique pode fazer o zíper desfiar e você ter problema depois na sua peça, conforme o uso e o manuseio. Peguei aqui uma das partes do meu forro, estou com o lado de cima da bolsa aqui, o meu meio marcado com pique. Eu gosto de fazer por etapas, então vou costurar primeiro o zíper no forro. Então, direito do meu forro para cima, direito do meu zíper para cima. E vou encontrar meio com meio. No meu tecido tem um pique e no meu zíper tem uma marcação com caneta. Posicionei então meio com meio, prendi com o alfinetinho e vou passar uma costurinha de segurança na bordinha do meu zíper. Com o meu zíper costurado aqui na bordinha do forro, agora eu vou costurar a parte do tecido principal, uma das partes. Elas são iguais, então você pode escolher qualquer uma. Atente que se você for colocar a sua etiqueta na frente da bolsa, então você vai definir um lado como frente. Então, sendo assim, preste atenção que o seu zíper sempre tem que abrir da esquerda para a direita, você olhando de frente para a bolsa. A parte de cima desse tecido principal com manta. Vou posicionar o meu pique novamente no meio do meu zíper. Você vai notar que o zíper não vai chegar até o final, vai ter uma sobra de cada lado. Nós precisamos dessa sobra porque depois vamos colocar o porta-alças aqui, então o zíper não deve realmente chegar até o final. Nesta parte aqui nós vamos encontrar ponta com ponta, já marcamos lá o meio, já prendi. Então, essa costura a gente vai fazer de fora a fora, unindo essas 2 pontinhas que não tem zíper, passando pelo zíper e finalizando lá com as 2 pontas que não tem zíper. Olha, tudo alfinetado e agora eu vou começar numa das pontas e vou passar uma costura definitiva agora, dando retrocesso no início e no final. Lembrando que eu vou passar aqui em cima pelo meu terminalzinho do zíper e vou seguindo com a mesma margem de costura, tá? Se eu começar minha costura com o pé de máquina, eu tenho que ir com o pé de máquina até o final, tá? Passando pelo zíper também com o pé de máquina. Presta atenção aqui onde está o seu cursor para você poder empurrar o cursor para frente. Essa bolsa é grande, então fica difícil eu conseguir mostrar ela inteira para você aqui sobre a mesa. Mas olha, a costurinha tá aqui. Vamos abrir e nosso zíper tá aqui. Agora eu vou deixar o zíper aqui no meio, olha, eu vou dobrar avesso com avesso, olha, do forro com o tecido externo. Vou acertar bem direitinho aqui agora o meio, olha, porque eu vou passar um pesponto de acabamento para assentar essa costura. Então, eu vou esticar bem direitinho aqui,
puxar o forro lá por trás. Vou assentar aqui direitinho. Se quiser, você pode ir no ferro, passar isso aqui para ficar mais bem assentado. E aí eu vou passar um pesponto de acabamento aqui, ó, na bordinha. Meio pé de máquina ou um pezinho de máquina, para poder rebater essa costura e esse tecido ficar assentado. Olha só como já está ficando nossa bolsa. Preciso costurar então as duas outras partes da bolsa neste lado do zíper, exatamente igual fizemos com essas duas partes aqui. Posiciono o forro com o direito para cima e agora eu venho com o zíper, encontrando meio com meio. Vou passar a costurinha de segurança prendendo esse zíper ao forro com a costura na bordinha. Costurinha de segurança passada, venho agora com a outra parte do meu tecido principal. Direito com direito, encontro o meio no meu zíper, encontro as pontinhas, alfineto tudo e vou passar a costura de fora a fora. Já está costurado de fora a fora, agora é só abrir cada forro para o seu lado, olha. E agora eu vou abrir a costurinha aqui, assentar direitinho, fazer a mesma coisa, passar o pesponto de acabamento aqui nessa borda toda. Olha aí, as duas partes com o pesponto passado. Cada forro tá pro seu lado, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Fechar minha bolsa. Então, eu vou colocar agora tecido principal direito com direito. E vou trazer o forro pra cá, direito com direito. Então, forro com forro, tecido principal com tecido principal. Vou encontrar os piques aqui de baixo. Encontrei os piques lá embaixo, prendi com o alfinete, agora eu vou encontrar as laterais, olha. Lembra que está pespontadinho, então eu vou encontrar direito com direito do tecido externo e vou puxar o meu forro pra cá, olha. E prenda com o alfinete. Olha, eu alfinetei toda a volta e aqui na parte de baixo do nosso forro, nós vamos deixar uma abertura para desvirar a bolsa, tá? Pode deixar toda essa parte reta aberta, porque é uma bolsa volumosa, então não deixa um pedacinho muito pequeno não, senão vai sofrer para desvirar a bolsa. Então, eu vou começar a costurar pelo forro, com margem de costura de um pé de máquina, vou dar a volta na bolsa todinha e quando eu chegar aqui, finalizo a minha costura. Retrocesso no início e no final. Eu deixei o meu zíper um pouquinho aberto para facilitar na hora de desvirar a bolsa, mas se você esquecer de abrir, não tem problema. O zíper de metro, a gente consegue abrir ele pelo avesso. Prontinho, agora é só desvirar a nossa bolsa pela abertura que deixamos. Depois de desvirar, antes de colocar o forro lá pra dentro, eu vou então no ferro de passar, assento bem aqui essa abertura do meu forro, faço as dobrinhas pra dentro e vou passar uma costurinha bem na bordinha, fechando essa abertura. Olha, já passei e já costurei aqui a abertura, então já posso colocar o meu forro lá pra dentro da bolsa. O que eu preciso fazer aqui nas laterais? Olha, eu tô com o meu zíper aberto, eu vou abrir a bolsa aqui um pouquinho assim, ó. Vou deitar a minha bolsa, porque eu preciso fazer uma espécie de caixinha de leite aqui, olha. Então, eu vou esticar bem o tecido aqui por dentro e vou fazer esse cantinho na minha bolsa. O que acontece aqui? Por que eu recomendei que você fizesse a costura do zíper com o calcador para zíper? Porque o calcador para zíper, ele deixa a costura mais próxima da cremalheira. Então, fica menos parte de zíper aparecendo aqui e o tecido fica mais rentinho ao dente do zíper, a cremalheira. Isso vai fazer com que o tecido aqui, olha, se aproxime mais. E quanto mais próximo, melhor. Eu não quis trocar meu calcador na hora de costurar o zíper, porém, o calcador da máquina industrial, ele não é tão largo. Então, a costura não fica tão distante assim da cremalheira. Mas, se eu tivesse costurado com um calcador para zíper ou um calcador estreito, a minha costura teria ficado mais próxima. E aí, isso facilita aqui, ó, neste momento de aproximar essa costura aqui. Então, eu vou encontrar minha pontinha, puxar aqui. O tecido lá do forro tem que estar esticado. Olha, o meu zíper, ele tá aqui no meio dessa costura.
tem que estar esticado meu tecido de forro. E eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo essas duas partes. Preciso me atentar para passar essa costura de forma que ela fique escondida depois, quando eu for colocar meu porta-alças aqui. Então, se você tiver com essas duas partes bem juntinhas, com o zíper costurado mais pertinho, você pode passar a costura assim, ó, de vai e vem. Nesse sentido. Como eu estou com essas duas partes um pouco mais distantes, então eu vou passar uma costurinha rentinha aqui, ó, de alto a baixo, neste sentido, aqui e aqui na bordinha. Tenho que tomar cuidado para que, quando eu for fazer o meu furinho aqui para arrebitar, eu tenho que ter certeza que esse tecido aqui, esse tecido e este, eles vão estar pegando no furinho, não vão ficar muito na borda do furo. Tá vendo? Olha só, prendi aqui, ó, nesse sentido, as duas bordinhas. E aí, quando eu colocar o meu porta-alças, essa costurinha vai ficar escondida. Eu vou fazer essa dobrinha e essa costura do outro lado também. Prontinho, essas duas bordas já estão preparadas, agora vamos para as alças. Aqui já temos cortados os porta-alças e a alça, conforme eu já expliquei anteriormente. Por que eu tenho 4 partes do porta-alças? Porque eu vou fazer duplo. Como é uma bolsa grande, para que fique mais resistente, eu acho melhor fazer duplo. Por isso que eu cortei 4, vão 2 para cada porta-alças, olha. Então, nós vamos colar avesso com avesso. Nós temos um sintético aqui no corte a fio, ele não precisa de acabamento, ele já fica com acabamento bonito nas bordas. Vou usar a cola de contato para couro, eu costumo usar a de latinha, mas se você usa pouco, você pode usar a de bisnaga. É importante que passe em toda a extensão, nas duas partes. Espere secar, depois que estiver seca, você vem e coloca certinho uma parte sobre a outra, que vai colar direitinho. Vai fazer a mesma coisa nesse outro porta-alças e também na alça. Para uma alça mais forte, mais resistente, vamos colar avesso com avesso. Prontinho, ó, já está colado as duas partes com sintético, colei avesso com avesso. Se por acaso ficar alguma rebarbinha um pouco maior de um lado com o outro, você dá uma refiladinha com a tesoura ou com o estilete, bem certinho. Aqui a única coisa que eu fiz foi dar uma arredondadinha nos cantos. E agora eu vou passar um pesponto de acabamento, que vai unir essas duas partes coladas. Passar um pespontinho em toda a volta, tanto na alça como nos porta-alças, usando linha de nylon 60. As minhas marcações do furinho, se por acaso elas sumirem, depois é só marcar novamente aqui. Eu vou começar mais aqui próximo da ponta, porém não na parte redonda. Onde tiver o reto aqui eu começo, dou toda a volta e quando eu chegar novamente no mesmo lugar eu passo por cima e dou um retrocesso de 1 ou 2 pontinhos. No sintético é importante que a gente costure com pontos grandes para não fragilizar o material. Olha, o retrocesso ficou aqui e eu preciso então queimar essas pontinhas de linha para que não desmanche a costura. Olha como fica bem bonito o pesponto. Vou fazer a mesma coisa aqui nessas duas partes. Eu vou começar numa parte aqui, numa das partes mais retas aqui, na lateral. E esta parte onde eu vou começar é a parte que eu vou deixar para o lado de dentro da minha bolsa. Então, escolha o lado que tiver mais bonito, mais redondinho, para deixar para fora. E comece a sua costura no outro lado. Olha como o pesponto fica super bonito, muda a cara da peça. Agora nós vamos para a última etapa da nossa bolsa, que é a montagem e a fixação dos porta-alças e da alça na bolsa. Para fazer o furo aqui na alça, eu preciso marcar. Você pode fazer a olho se quiser, eu gosto de dar uma marcadinha aqui, ó, no lado direito da minha alça, eu marco 1,5 cm, que é onde eu vou fazer o meu furinho, marca dos dois lados. Agora, no lado do avesso, eu faço uma marca de 8 centímetros, porque é onde eu vou encontrar, onde eu vou fazer a minha dobra e vou encontrar a ponta aqui, ó. Marquei 8 centímetros,
Eu vou fazer isso, ó. E aí, eu vou fazer o furo de uma vez só nas duas partes. Mesma coisa do outro lado. Alinho bem as laterais aqui, encontro a ponta nessa marcação de 8. E vou fazer o furinho no balancinho. Também vou fazer os furinhos em todas essas marcações que eu já fiz aqui, segundo o molde. Sempre que você vai fazer o furo com o vazador, você precisa colocar um outro material por baixo para proteger a lâmina do seu vazador e também para que o furo fique completo, para que ele vaze todo o material da alça. Posiciono aqui no furinho. Tá feito o furo, olha. Mesma coisa desse lado e vou fazer os 4 furos aqui e os 4 furos aqui. Eu vou usar o rebite número 4 e eu estou usando o vazador número 3, que ele é um pouquinho menor. Já fiz os furinhos no sintético, agora eu preciso fazer a marcação aqui na minha bolsa. Olha, as duas pontas, onde eu vou colocar o porta-alças. Então, aqui eu preciso posicionar o meu molde, dobro o molde no meio, encaixa aqui, encosta a pontinha do tecido aqui em cima, bem no meio do molde. E aí você vai ver que aqui no molde tem uma linha, olha, uma linha de referência de centro. Então, você vai posicionar a costura nessa linha. Ó, verifica desse lado, aqui tá um pouquinho torto, eu preciso acertar. Então, a costura na linha de dentro e na linha de fora. Eu vou fazer a marcação só pelo lado de fora da bolsa. Vou marcar no outro lado também e fazer o furo. Com todos os furinhos feitos, agora é só encaixar e colocar o rebite. Eu tô com o lado do avesso da minha alça pra cima. Então, é a parte redonda da meia argola que eu coloco na alça. Insiro aqui no meio. E vou encontrar a ponta da minha alça naquela marcação de 8 centímetros. O furinho tá aqui. Então, agora eu vou colocar a parte de trás do meu rebite, que é aquela parte altinha, aqui na ponta, ó, pelo lado direito da alça. Insiro. A minha argola tá aqui com a parte redonda pra dentro. E vou passar o rebite para esse lado agora. Agora é só colocar o acabamento do rebite aqui. Olha. Faço a mesma coisa desse outro lado. Essa é a primeira etapa para a montagem da alça. Eu preciso apertar esse rebite no balancinho. Já estou com a matriz do rebite número 4 inserida aqui. O rebite já está fixado, agora eu vou para a próxima etapa. Aqui é o direito do meu porta-alças, esse lado vai ficar para baixo, encontrando assim. Essa parte do retrocesso é que eu quero que fique para dentro da bolsa, então é ela que eu vou inserir aqui, ó. Dobro e vou inserir aqui dentro. Olha, o retrocesso ficou aqui, pro lado de trás, que vai ficar pro lado de dentro da bolsa. Eu falei que íamos precisar de 4 pares de rebite, mas na verdade são 6 pares. 2 aqui na alça, mais 2 aqui. Aqui é a parte de fora da minha bolsa, essa aqui é a parte de dentro, olha, onde vai ficar a parte com o retrocesso aqui. Então, eu vou posicionar dessa forma. Olha, minha alça veio pra cá. Essa é a parte de fora da minha bolsa. O que que eu faço primeiro? Vou colocar a parte de trás do meu rebite aqui primeiro, nessa parte onde tem o retrocesso do porta-alças. Olha, tá colocado aqui. Então, agora eu vou passar aqui no furinho da bolsa. Já passou aqui pra frente. Agora, eu encaixo esta parte do porta-alças. Se você apoiar na mesa, fica mais fácil de você inserir no furinho. Agora, encaixo os 2 acabamentos. Olha, parte externa da minha bolsa. Agora, o outro lado, a mesma coisa.
Coloco os acabamentos e é só apertar no balancinho. Olha que lindo que ficou.